Você já se perguntou por que algumas pessoas chegam aos 80 anos com artérias limpas, enquanto outras sofrem um infarto aos 50, mesmo tomando remédio para o colesterol? Será que realmente existem alimentos capazes de limpar as artérias? Ou isso é só mais um mito da internet? E se eu te disser que o problema não começa no coração, mas no que você coloca no prato todos os dias sem perceber, a verdade é que a aterosclerose não acontece de um dia para o outro. Ela se forma devagar, em silêncio, ao longo de anos, até o dia em que o corpo cobra conta com um infarto ou um AVC. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se você tem colesterol alto, pressão alta, diabetes ou histórico familiar de doença cardíaca, você sabe o que está acontecendo dentro das suas artérias neste exato momento? Muita gente acredita que basta tomar um comprimido e pronto. Outros acham que só quem é obeso corre risco. E tem gente que pensa, eu me sinto bem, então tá tudo certo. Mas no consultório, eu vejo outra realidade. Eu sou Roberto Iano, médico cardiologista, especialista em ritmo cardíaco e prevenção cardiovascular. E ao longo dos anos, acompanhando centenas de pacientes, eu aprendi uma coisa muito clara. Não existe milagre para limpar artérias, mas existem alimentos que protegem, desinflamam e retardam drasticamente o avanço da aterosclerose. E o mais importante, essas escolhas precisam acontecer antes do primeiro infarto, não depois. Hoje eu vou te mostrar 7 alimentos fundamentais para proteger suas artérias. Vou explicar como eles funcionam dentro do seu corpo. Quais são os erros mais comuns que anulam os benefícios? E por que, mesmo com genética ruim, ainda é possível mudar o rumo da sua saúde cardiovascular? Fica comigo até o final, porque talvez você descubra que não é a idade que envelhece suas artérias, e sim hábitos aparentemente inofensivos que você repete todos os dias. Agora vamos começar entendendo uma coisa. O que significa, de verdade, limpar as artérias? E por que quase todo mundo entende isso errado? Quando você ouve a frase alimentos que limpam as artérias, o que vem à sua cabeça? Talvez você imagine algo como um detergente. Um alimento milagroso que entra no corpo e raspa toda a gordura grudada dentro dos vasos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Se isso fosse verdade, por que tanta gente que come bem ainda infarta? Aqui está a primeira verdade que você precisa ouvir. Não existe nenhum alimento capaz de limpar uma artéria como se limpa um cano entupido. E isso não é uma má notícia. Na verdade, é libertador entender isso. A aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura, colesterol e cálcio dentro das artérias, não é sujeira. Ela é o resultado de um processo inflamatório crônico que acontece devagar, por anos. Pensa assim, a placa é mais parecida com uma cicatriz interna. Ela se forma depois de pequenas agressões repetidas à parede da artéria. Agora pensa numa cicatriz na pele. Você consegue simplesmente limpar uma cicatriz antiga? Não, mas você consegue impedir que ela aumente, endureça ou inflame ainda mais. É exatamente isso que os alimentos certos fazem pelas suas artérias. No consultório eu vejo esse erro todos os dias. Pacientes que dizem, doutor, eu estou esperando baixar o colesterol para depois mudar a alimentação. To do was ever to. Ou então, quando eu começar o remédio, aí sim eu passo a comer melhor. Mas a verdade é o oposto. Eu lembro de 2 pacientes muito parecidos. Mesma idade, colesterol semelhante, histórico familiar parecido. Um decidiu mudar a alimentação, caminhar todos os dias e controlar o estresse. O outro achou que só o remédio resolveria. Anos depois, um continuava bem, sem nenhum evento cardíaco. O outro chegou ao hospital com um infarto agudo do miocárdio e me disse, doutor, eu nunca senti nada. E esse é o perigo. A aterosclerose não dói. Ela não avisa. Ela não manda sinais claros. Quando o sintoma aparece, muitas vezes já é tarde. Então, quando a gente fala em limpar as artérias, o significado real é este: reduzir inflamação, proteger a parede do vaso, estabilizar placas que já existem e evitar que novas placas se formem.
Esse é o objetivo de verdade. E a lição aqui é simples. Quem cuida das artérias antes do infarto, quase nunca precisa correr atrás delas depois. Agora que você entendeu o que limpar as artérias não é, surge uma pergunta ainda mais importante. Se a aterosclerose leva anos para se formar, em que momento ela realmente começa? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Por que duas pessoas da mesma idade, com exames parecidos, podem ter destinos tão diferentes? Uma chega aos 70 caminhando, viajando, vivendo bem. A outra infarta aos 55 do nada. A resposta quase nunca está em um único exame. Ela está na história que vem antes. A aterosclerose não aparece em um ano. Ela não surge por causa de um exagero no fim de semana. Ela é construída refeição após refeição, ao longo de muitos anos. E aqui está um ponto que muita gente não entende. Colesterol alto sozinho não cria a placa. O que realmente inicia o problema é a agressão repetida à parede da artéria. Sempre que você consome açúcar em excesso, usa gorduras erradas, come poucos vegetais, vive sob estresse constante, dorme mal, você cria um estado de inflamação no corpo. Sozinha, essa inflamação parece inofensiva, mas repetida todos os dias, ela machuca por dentro. O organismo tenta se proteger. O colesterol entra na parede do vaso como se fosse um curativo. Só que com o tempo, esse curativo endurece, inflama e cresce. É assim que nasce a placa. Eu vejo isso muito no Brasil. Gente que diz: doutor, eu como pouco, mas eu como errado. Muito arroz branco, pão, ultraprocessado, pouco legume, quase nenhuma fibra e gorduras de baixa qualidade. E o corpo responde. Eu lembro de um paciente que me disse: na minha família todo mundo infartou cedo, então não adianta lutar. Mas quando a gente olha com calma, aparece uma verdade. A genética carregava a arma, mas os hábitos puxaram o gatilho. E aqui está outro erro comum. Achar que a aterosclerose é um problema da velhice. Na prática, ela começa muito antes. Fica ali, silenciosa, por anos. Por isso tanta gente diz: mas eu me sentia tão bem. Claro, a aterosclerose não causa dor enquanto se forma. Ela só se revela quando bloqueia o sangue. E a lição desta parte é simples. O coração não reage ao que você come uma vez. Ele reage ao que você repete todos os dias. Não é o exagero ocasional que destrói suas artérias. É a rotina. Agora que você entendeu que a aterosclerose nasce no dia a dia, a próxima pergunta é inevitável. Quais alimentos ajudam a proteger as artérias? Quais escolhas realmente fazem diferença ao longo dos anos? A resposta honesta é esta. Não é um único alimento. É um conjunto de escolhas repetidas do jeito certo. No consultório, eu vejo muita gente dizendo: doutor, eu como peixe, eu uso azeite, eu como aveia. Mas quando eu pergunto como, quanto e com que frequência, tudo muda. Então vamos por partes. Primeiro grupo: gorduras que protegem a artéria. Peixes gordurosos, azeite de oliva extra virgem e oleaginosas. Esses alimentos ajudam a reduzir a inflamação da parede do vaso e a estabilizar placas. Mas aqui está o erro clássico: usar azeite bom para fritar ou comer castanha sem limite. O benefício são com o uso errado e com o excesso. Segundo grupo: alimentos ricos em fibras. Aveia e leguminosas. A fibra solúvel funciona como um imã. Ela se liga ao colesterol no intestino e ajuda o corpo a eliminar antes que volte para o sangue. Fibra não é detalhe. Fibra é estratégia. E qual é o erro mais comum? Tomar suco e jogar fora o bagaço. Ou comer aveia uma vez por semana e achar que já está resolvido. Terceiro grupo: ação antioxidante e anti-inflamatória. Alho, frutas e vegetais. Eles protegem a artéria contra o estresse oxidativo, um dos gatilhos da aterosclerose. Mas não adianta comer vegetal só quando lembra. O efeito é cumulativo. Eu lembro de um paciente que dizia: doutor, eu como saudável durante a semana e exagero no fim de semana. O corpo não faz essa separação.
Ele responde a média. Não há exceção. E a grande lição desta parte é esta. Esses alimentos não funcionam como remédio de emergência. Eles funcionam como um seguro de longo prazo. Não é sobre perfeição, é sobre constância. Agora, tem um detalhe que muita gente descobre tarde demais. Nenhum alimento consegue proteger suas artérias se alguns hábitos continuam sabotando tudo por trás. E é exatamente sobre esses erros silenciosos que eu quero falar agora. Depois de ouvir tudo isso, muita gente pensa: pronto, é só comer os alimentos certos e meu coração está protegido. Mas deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se fosse tão simples assim, por que a gente ainda vê infartos em pessoas que comem bem? A resposta está em 4 erros silenciosos. O primeiro erro é acreditar que a alimentação sozinha resolve tudo. Eu já vi pacientes com dieta ótima, mas completamente sedentários. O coração é um músculo, e músculo parado perde função. Sem atividade física regular, as artérias perdem elasticidade, a inflamação aumenta e o risco sobe. O segundo erro é manter cigarro ou álcool em excesso, achando que compensa comendo bem. Não compensa. O tabaco agride diretamente a parede da artéria, aumenta a inflamação e acelera placas. E eu já ouvi muito: doutor, eu só fumo socialmente. Para as artérias não existe uso social. O terceiro erro é ignorar estresse crônico e sono ruim. O corpo fica em alerta constante quando você dorme mal ou vive sob pressão. Resultado? Mais cortisol, mais inflamação, mais agressão ao sistema cardiovascular. Eu lembro de um paciente que fazia tudo certo no papel, mas dormia pouco, vivia sob pressão e nunca desacelerava. Ele me disse: eu achei que o coração aguentava. Não aguentou. O quarto erro é talvez o mais perigoso. Achar que por se sentir bem está tudo bem. A aterosclerose é silenciosa. Ela não dá sinais claros enquanto se forma. Esperar sintomas para agir é como esperar o freio falhar para fazer manutenção. E a lição desta parte é simples. Alimentos ajudam, mas hábitos decidem. Você pode comer os melhores alimentos do mundo, mas se continuar repetindo esses erros, eles não conseguem te proteger. E aí vem a pergunta final. Doutor, por onde eu começo sem mudar tudo de uma vez? A boa notícia é que existe um caminho simples, possível e realista. E eu vou te mostrar agora. Depois de tudo que falamos, é normal surgir uma pergunta bem sincera. Doutor, eu preciso mudar tudo de uma vez? E minha resposta é sempre a mesma. Não. E na verdade você não deveria. As pessoas não falham porque não sabem o que fazer. Elas falham porque tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu gosto de trabalhar com um plano simples, realista, que qualquer pessoa consegue seguir. Pensa em 30 dias, não em uma vida inteira. Na primeira semana, adicionar, não retirar. Em vez de cortar tudo, foque em incluir mais fibras, mais legumes no prato, mais feijão, lentilha ou grão de bico, aveia em alguns dias da semana. Muita gente percebe até que sente menos fome. Na segunda semana, trocar gordura errada pela certa, reduzir frituras, margarina, óleos refinados, entrar com azeite extra virgem cru, castanhas em pequena quantidade e peixe algumas vezes na semana. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Na terceira semana, movimento e rotina. Você não precisa de academia. Uma caminhada diária de 20 a 30 minutos já faz diferença. O coração gosta de constância, não de heroísmo. Na quarta semana, sono e estresse. Dormir melhor, desacelerar um pouco, respirar. Parece simples demais, eu sei, mas é justamente o que a maioria ignora. E aqui vai algo importante. Não espere sentir diferença para continuar. Muitas mudanças acontecem por dentro, silenciosas. E um dia isso aparece no exame, ou aparece, melhor ainda, no problema que você evitou. E a lição final é esta: cuidar das artérias não é um evento, é um processo. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Se você fizer um pouco melhor este mês do que fez no mês passado, você já está no caminho certo. E antes de terminar, eu quero te fazer uma última pergunta.
Quantos desses 7 alimentos já fazem parte da sua rotina hoje? Escreve nos comentários o número. Eu realmente quero saber. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que você ama. Às vezes, uma simples informação chega antes do primeiro sintoma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.